precisa. Obrigado. Boa tarde, amados. Aqueles que eu não vi ainda, não cumprimentei. Meu abraço, prazer em estar aqui nessa oportunidade com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra do Senhor e tratando de alguns assuntos. Na verdade, eu tinha preparado um assunto e hoje eu resolvi mudá-lo. Deus, às vezes, fala algumas coisas para nós e a gente muda o rumo das coisas. Eu tinha preparado um tema bastante importante para nós todos, que é o tema da santificação, mas resolvi mudar em função de uma série de acontecimentos que têm ocorrido, que têm entristecido o nosso coração e que têm nos deixado preocupados. Uma delas é essa questão, não é, quando vemos essa situação internacional ocorrendo com essa guerra, que tem trazido tanto desconforto, tanto sofrimento para os países. E lembrando ali do livro de Obadias, não é, do profeta Obadias, quando Deus mostra que muitas vezes ele usa uma nação para castigar a outra. E aí dá para entender um pouco essas guerras, o que está acontecendo. E nós ficamos, muitas vezes, sem a informação correta, porque nós não sabemos de que lado que é a informação. Na verdade, é uma guerra de informação que nós estamos sendo bombardeados. E quando nós olhamos o nosso país, nos preocupa um pouco mais, porque nós estamos nos encaminhando para um ano muito difícil. É um ano em que nós teremos que agir como cristãos, num ano conturbado de eleições que teremos pela frente. Essas eleições que virão aqui não é uma batalha apenas pelo poder, mas é uma batalha pelo futuro do nosso Brasil. As coisas podem caminhar muito bem para um lado como para outro, mas nós ficamos em dúvida de como proceder como cristãos, como aconselhar os outros, como devemos nos envolver ou não. E nós sabemos que muitos irmãos da igreja evangélica têm tido uma formação de tal sorte que acham que não deve se envolver nisso. Mas, biblicamente, nós queremos fazer algumas abordagens desse assunto que poderemos meditar hoje aqui entre os homens dessa igreja para poder clarear um pouco aquilo que a nossa conduta e como devemos nos conduzir durante este ano. Nós sabemos que ser cristão nesse mundo hoje não é nada fácil, não. Mas nunca foi. Se nós olharmos a história do cristianismo, nós até que estamos vivendo tempos bons aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós nunca tivemos grandes perseguições. Tivemos tempos difíceis em que nossos antepassados, ao proclamarem o Evangelho aqui, principalmente os evangélicos, né, os chamados Bíblias, não é? Que eram perseguidos, tinham suas casas apedrejadas muitas vezes, mas tivemos aqueles irmãos que se envolveram politicamente. E graças ao envolvimento político que tiveram, permitiram que as igrejas pudessem ser abertas nesse Brasil. Por exemplo, nós sabemos que a interferência direta, quem deu proteção, foi o imperador na época, que garantiu, apesar de que o catolicismo era a religião oficial de Estado, através de uma situação feita pelos maçons, pela maçonaria, por ele ser maçom, ele foi, então, induzido a permitir, então, a construção dos templos, com apenas uma observação, que os templos não deveriam ter aparência de igreja. Por isso, desde aquela época, as igrejas evangélicas perderam essa característica de torre, de sino, tá certo? Em função disso. Já passou esse tempo, podemos ter agora, viu? Não precisa mais ficar preso naqueles moldes antigos, que não poderia ter aparência de igreja. Mas foi assim que se começou, graças ao envolvimento político que houve. E a igreja tem esse papel também de conduzir as coisas, de induzir as coisas politicamente, não é? Então, nós, quando falamos em política partidária, em eleição, porque nós somos seres políticos e tudo
nós devemos fazer de tal sorte com que façamos diferença na sociedade onde nós estamos inseridos, porque se o cristão não fizer diferença, se a igreja não faz diferença, onde está inserida, ela não tem sentido nenhum, e não é nem sal e nem luz, porque ela tem que ser sentida a diferença. Muitas vezes eu tenho comentado e falado até nas nossas reuniões, se essa igreja fechasse hoje, qual a diferença que faria no bairro? Será que o bairro sentiria diferença? Sentiria a ausência da igreja? Será que nós fazemos, de fato, diferença aqui onde estamos inseridos? Será que nós estamos fazendo o nosso papel cristão onde nós estamos? Então, nesse ano importante, eu quero trabalhar 20 versículos bíblicos que tratam dessa questão política. E para nós refletirmos em conjunto aqui. Primeiro que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 17. E diz o seguinte: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Tratar todos com o devido respeito. Esse é um papel que nós devemos fazer, sim. Respeito, a gente não se impõe. Na medida que nós tratamos o outro com respeito, nós também seremos respeitados. E esse é um papel que tem que ser a diferença do cristão para com todos. Devemos amar os irmãos, e aqui os irmãos está no sentido de irmãos na fé. Nós devemos amar os nossos irmãos na fé, tá certo? Temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós não podemos fugir disso. E o crente tem que, de fato, temer a Deus, é se colocar diante de um rei, não é? De um Senhor soberano que tem todo o controle de todas as coisas e de tudo. Nada do que acontece está fora do controle de Deus. Nós sabemos disso, a nossa teologia reformada trata disso, e o princípio da nossa teologia é a soberania absoluta de Deus. E soberania absoluta é que Deus não perde o controle de coisa nenhuma. Tudo está sob o controle dele. Nem um fio de cabelo cairá se não for permitido por Deus. Então, Deus controla todas as coisas, não é? E honrem o rei. É interessante que ele temer a Deus, honrar o rei. Na época, era monarquia e se honrava ao rei. Nem sempre os reis agiam corretamente. Mas o fato de honrar o rei significa que devemos o quê? Honrar. Como é que nós vamos honrar muitas vezes? Nós sabemos que são políticos desonestos, corruptos, que provocam o mal, não é? E devemos honrá-lo? Sim, não como pessoa, mas honrar o cargo que ele ocupa. Porque se nós não honrarmos o cargo que a pessoa ocupa, nós estamos trabalhando contra a ordem estabelecida constitucional. Então, quando a gente respeita, por exemplo, a posição do governador, do prefeito, não é o fato de se gostar ou não da pessoa, mas o fato da função que ele ocupa, do cargo que ele ocupa. Então, politicamente, nós devemos honrar a função, o cargo, não a pessoa em si, não é? Mas tratá-lo com o devido respeito que o cargo merece, a liturgia do cargo, não é isso? Então, nós não podemos, como cristão, por exemplo, sair aí com uma faixa, tá certo? Fora presidente, fora... Ele é o presidente da República, ou fora governador, ou fora o prefeito. Não, a figura é a instituição, é o institucional que nós devemos respeitar. Não é? Então, eu entendo esse versículo nesse sentido, dessa forma clara, de que nós temos que respeitar a função, que ele vai deixar de ser um dia. Não é? E outro vai ocupar aquela função, mas o cargo deve ser respeitado. E isso é importante que nós transmitamos isso aos nossos semelhantes, às nossas famílias, aos nossos filhos, porque eles têm que, porque a primeira coisa que eles vão aprender quando chegarem na universidade é fazer a desrespeitar as autoridades e se revoltar contra elas. Não é? Pode até discordar. Nós temos o direito de discordar, não é isso?
não concordar com os atos, muitas vezes, mas a função, o cargo, a liturgia do cargo deve ser respeitada, sim. O segundo versículo está lá em Atos dos Apóstolos, Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, o que significa? Significa que quando eu tenho um mandatário, mesmo que eu tenha que respeitá-lo na sua função, não é verdade? Se a lei, se os atos desse cidadão forem contra os atos de Deus, eu não sou obrigado a obedecer. Eu tenho que obedecer, está certo? Aquilo que Deus manda em primeiro lugar. E confrontar com a palavra de Deus. Não é porque se aprova, por exemplo, podem se aprovar a lei do aborto, que nós vamos concordar com o aborto. Nós não vamos concordar, porque isso está diretamente contrário ao que é a lei de Deus, como nós entendemos. Não é isso? Então, tem que estar de acordo com primeiro, a obediência a Deus, depois, a obediência aos homens. Isso é importante para nós. Pedro, quando falou isso, porque ele estava num contexto ali bastante específico. Vocês lembram disso, que mesmo o Sinédrio tomando uma posição contrária, ele disse: não, primeiro, antes de obedecer a homens, vamos obedecer a Deus. Não é isso? O terceiro versículo está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, orar pelo próximo e orar pelas autoridades faz parte do processo cristão. Nós temos que orar, porque se a pessoa está num caminho errado, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Então, nós temos que orar para que a pessoa tenha bom senso. Senhor, põe bom senso nessa pessoa. Vamos mudar esse quadro. A intercessão é a grande arma do crente. A arma do cristão é a intercessão. A arma do cristão, as batalhas, a guerra do cristão se ganha de joelho, não se ganha em pé. Então, nós temos que estar cientes disso, convictos disso, para que a gente possa, então, ter essa conduta clara de intercessão por todos, inclusive pelas autoridades. Jesus nos manda, tá certo? Orar, tá certo? Pelos nossos irmãos, pelo próximo e pelos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Então, mesmo que eu não concorde que seja meu inimigo, eu tenho que orar por ele. E por que isso? Porque se sabemos da justiça de Deus, sabemos que Deus vai agir, vai agir. Nós temos visto coisas absurdas acontecerem no nosso país. Ontem mesmo estava vendo uma situação, estava comentando isso com a Marilena, dizendo, vê o ato que esse cidadão está fazendo. Atropelou a Constituição mais uma vez, tá certo? Ele está com essa arrogância. Falou, Deus tenha misericórdia, ele não sabe o que Deus, a conta que ele tem com Deus na frente. Então, temos que orar para que Deus tenha piedade desse homem, porque esse homem vai pagar uma conta tão cara, ele não sabe o que espera lá na frente. Então, quando se pede justiça de Deus, e a justiça pertence a Ele, porque a vingança pertence a Deus. E eu sabendo que como Deus age, e o tamanho e a força que Deus age, nós temos que já clamar por misericórdia mesmo. Porque quando a mão de Deus pesar sobre o ímpio, tá certo? Vai ser muito pesada. Eles estão condenados. Eles são condenados. Então nós temos que pedir por misericórdia mesmo. Porque é isso que Jesus está falando. Quando se coloca teu inimigo, é teu inimigo, então é Deus. Você é menina dos olhos de Deus. E Deus não quer que toque na menina dos olhos dele, na igreja. Tá certo? Então, ai daquele que fizer isso. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, a gente já
ora pedindo misericórdia a Deus. Ele vai aplicar a justiça dele, mas ele pode ser um pouquinho mais misericordioso, atendendo a nossa intercessão. E nós cremos nisso, né? Então, para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, é pedir que Deus conduza, que Deus transforme o coração das autoridades, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que poupe o seu povo, mesmo que tenhamos que passar por situações que muitas vezes nós não compreendamos, nós não entendemos muitas vezes. Não é? Nós não entendemos bem, por exemplo, o que está acontecendo lá na guerra da Rússia com a Ucrânia. Quem tem razão, quem não tem, que lá antes de uma guerra física que está ocorrendo, militar, nós temos uma guerra de informação. Então, nós recebemos informação de um lado, do outro lado nós não sabemos direito o que está acontecendo. Então, nós precisamos pôr na balança e não julgar isso simplesmente baseado num lado só, mas olhar ambos os lados e ver o que está acontecendo lá. Porque ali nos parece uma manipulação por interesses internacionais muito grande. E aquele povo está pagando um preço muito caro mesmo, porque por interesses de meia dúzia nesse mundo. Essa que é a grande verdade. Meia dúzia de pessoas que têm a força e o poder na mão, tá certo? Estão fazendo jovens se matarem, crianças sofrerem, famílias serem exiladas, não é? Para interesses pequenos deles, geralmente interesses financeiros que estão envolvidos nisso tudo. E o povo está sofrendo. Então, nós temos que orar, interceder, nos colocar de joelho por isso, pelas autoridades, que Deus mude a cabeça do Putin, que Deus mude a cabeça daquele presidente da Ucrânia, que eles façam se entender, meu Deus. Não é possível que duas pessoas não possam se entender. Não é isso? Que se entendam, que deixem de ser marionetes, tá certo? Na mão de terceiros, que muitas vezes... E nós estamos sofrendo. Vá no posto abastecer o carro, a consequência direta que nós estamos pagando pela guerra de lá. Já chegou aqui. As consequências já chegaram no Brasil. A comida vai subir, vai ter fome, a pessoa vai comer, vai ter problema que está acontecendo naquela distância. Então, isso afeta o mundo inteiro. O mundo hoje é globalizado. Nós não temos mais como trabalhar individualmente. Então, essa recomendação de Paulo a Timóteo cabia para o momento e cabe hoje muito bem no nosso processo político aqui do Brasil também. Não é? Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes, que eles saibam se comportar, e me parece que, felizmente, nós estamos tendo mantido assim uma atitude de neutralidade, visando o bem-estar do povo brasileiro, no sentido de não perder as importações, continuar exportando, produzindo alimentos, porque se o Brasil deixar de produzir alimentos, a fome não vai ser só aqui dentro, não, vai ser 1/5 da humanidade que vai morrer de fome se o Brasil parar. Essa que é a grande realidade hoje. Quarto versículo que fala de política é no Salmo 33, 12, que diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é isso? Porque onde Deus está à frente de uma ação, nós não somos defensores, e como reformados nós sempre defendemos a separação entre Estado e religião, não é? Mas nós cristãos temos que entender que o Brasil é um país cristão, e como tal nós temos que ter a noção clara de que Deus é o Senhor desse país. Eu, de fato, fiquei emocionado essa semana, quando vi uma gravação, tá certo, lá no Nordeste, tinha alguma cerimônia no Nordeste lá, e eu vi o nosso presidente da República numa sanfona, tá certo, tocando um hino, né, e cantando um hino, né, e achei aquilo tão importante, que mostra que ele, apesar de ele não comungar da mesma linha teológica nossa, mas me parece que ele é um homem temente. Ele é um homem temente a Deus. E isso tem feito diferença no Brasil. Isso tem feito diferença. Não é?
Porque quer queira, quer não queira, podem gostar ou não gostar das atitudes dele, das suas formas de agir, do seu falar. Uma coisa nós sabemos, tá certo? Até agora não teve denúncia de corrupção no governo. Isso tem feito bem para o país. Isso tem feito, né, coisas boas para o Brasil. Então, a gente vê assim que, quiçá, todos os nossos governantes eleitos fossem tementes, tivessem temor de Deus. Não é? Isso significa ter Deus como Senhor da nação. Não é isso? E nós temos que clamar de que as eleições vindo aí, o próximo presidente também seja temente a Deus. Não é isso? Para que ele possa dar continuidade a isso. Isso faz uma grande diferença. E por isso, eu entendo que os cristãos devem participar do processo, diretamente. Certo? Se nós tivéssemos pessoas boas, bem-intencionadas, cristãos verdadeiros, convertidos, infelizmente nós temos visto pessoas usarem a igreja para chegarem aos seus cargos e depois abandonam. Não é isso? Isso é um mau testemunho e a gente fica com essa impressão ruim de que cristão não deve se envolver. Mas deve sim, cristão se envolver. À medida que cristão se envolve, nos permite ter alguma esperança, tá certo? No Supremo Tribunal Federal, a presença do nosso irmão André Mendonça, ministro do Supremo hoje, um pastor presbiteriano, um homem temente a Deus, com uma vida consagrada a Deus. Meu Deus, aí você não acha que não faz diferença no Brasil? Fará, e está fazendo, com certeza. É uma voz isolada? Por enquanto é. Mas ele tem o melhor amigo junto com ele, e o mais poderoso de todos, tá certo? Que tem o poder de transformar as coisas. Então, eu vejo nele uma grande esperança para esse país. Não é? Tenho compartilhado algumas situações com o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro, ministro da Educação, tenho visto a luta que ele tem tido no seu ministério, tá certo? Para transformar um pouco a educação desse país que estava totalmente perdida, tá certo? Na mão de progressistas, com uma série de coisas aí que ele tem tentado mudar lá dentro. Não é? E creio que vai mudar, tem feito diferença. Ainda nós não sentimos isso, mas sentiremos no futuro. Não é? As ações que estão sendo tomadas. São homens, tá certo? Imbuídos de boa vontade, corretos, que têm uma vida consagrada a Deus, que a gente conhece. Tem outros, tem muitos outros lá dentro do governo, que estão trabalhando, são crentes, e nós temos que valorizar esses crentes. Então, nós temos que aprender, como cristãos, a defender os nossos irmãos que lá estão, não atacá-los, e não ficarmos omissos diante de muitos ataques que as pessoas recebem. O trabalho que essa nossa irmã Damares tem feito é um trabalho extraordinário nesse país, coisa que nunca se viu, num ministério chinfrim, num ministério sem verba, sem coisa nenhuma, mas ela tem feito tantos atos, tantas medidas boas, não é? Não são divulgadas, é verdade, porque a imprensa não divulga. A imprensa está na mão de pessoas, tá certo, que querem o mal do Brasil. Tá certo? Na verdade, a imprensa está na mão de pessoas que querem a destruição do país. No meu tempo de escola, eu sou dos antigos, isso se chamava crime de lesa pátria, e existia isso. Não, né? Não se podia fazer isso, era crime. Hoje, fazem, não acontece nada. Não, né? E, infelizmente, é assim que está ocorrendo. Mateus 22, 17 e 21, vou acelerar um pouco aqui, porque são 20 versículos e fica para todo mundo pensar esses versículos em casa também. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. Ele lhes respondeu, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Significa o quê? Que nós cristãos temos que dar o exemplo, tá certo, de cumpridor das leis. Não é isso? Principalmente na questão tributária. Nós sabemos que a nossa questão tributária não é fácil de ser cumprida aqui no Brasil, mas nós temos que fazê-la.
Nós temos que cumprir isso. Nós temos que dar o exemplo. Não é? Nós temos que saber, porque se nós cumprirmos isso, é a mesma coisa quando nós falamos de dízimo na igreja, ou quando nós falamos de tributo a César. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O Estado é laico, dá o dinheiro. Não me interessa o que eles vão fazer. A responsabilidade de quem vai fazer com o dinheiro é dele, não é minha. Eu não tenho que administrar esse dinheiro dado. Eu tenho que fazer é fazer minha parte. Não é? Joelho em terra e pedir que eles tenham sabedoria nisso. E Deus é que vai cuidar disso para nós. Nós temos que saber que Deus está no controle. Não é? Então, nós não podemos ser sonegadores de impostos. Nós temos que cumprir a nossa parte. Nós temos que estar em dia e dar o exemplo. Crente tem que dar o exemplo. Crente tem que dar exemplo em tudo. Sempre, sempre. Não é? Deus não pode... crente não pode, tá certo? Nem deixar problema para frente. Por isso que o crente tem que estar com a mala pronta. Mala pronta, que eu quero dizer, não é só porque você não sabe quando vai ser chamado. Não só ir para a glória com Deus, mas não deixar problema aqui também para os outros. Deixa a sua vida em ordem, tá certo? Deixa tudo arrumado, tudo certo, tudo em dia. Para não dar para... Tem que dar testemunho até depois da morte. Não é isso? Então, é o papel que nós temos que fazer. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é uma tranquilidade para nós. Saber que, de fato, a autoridade maior de quem que é? Quem é que manda no pedaço? Quem manda é Jesus Cristo. E ponto final. Acabou. A pessoa pode se achar que é o dono do pedaço, mas não é. Não é isso? Deus põe e Deus dispõe. Coloca e tira. Ponto. Os cargos passam. Nós vimos, a questão de pouco tempo atrás, um dos homens mais poderosos da República, fez o que fez, mandou o que tinha que fazer, segurou o que tinha que segurar, fez de tudo, e nem se ouve falar mais dele. Faz 2 anos isso. César Maia. Alguém já ouviu falar do César Maia? Onde é que está César Maia? Sumiu. Desapareceu do pedaço. Não é? Deus tira. Acabou. Resolvido o assunto. Não é isso? Não era o homem mais poderoso que tinha lá? Não é? Porque se considerou primeiro-ministro do país. Não é isso? Que ele mandava no país. Não manda mais. Não é? Por quê? Porque quem manda, na verdade, é Deus. Não é isso? Jesus Cristo tem essa autoridade. Então, nós temos que, como cristãos, nessa fase política, é crer nisso e pedir que Jesus tome as rédeas na mão, que nos defenda. Não é isso? Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma coisa que nós temos que ter, essa visão. Muitas vezes a gente fica se preocupando demais com a nossa situação, mas a nossa situação está resolvida. Toda a nossa situação de todos nós aqui já está resolvida, porque nós somos cidadãos de onde? Somos cidadãos do reino dos céus. E, brevemente, a vida é fugaz, não é isso? E nós estaremos em outra situação, muito melhor, muito melhor. Não é? Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça também por meu intermédio. Governam os nobres, todos os juízes da terra. E lê do engano das pessoas que se acham que estão acima da lei, principalmente acima da lei de Deus. Lê do engano. Nós temos que ter a noção clara de que essas pessoas, por mais injustiça que cometam, tá certo? Deus está permitindo isso, por alguma razão que eu não entendo. Agora, os reis, essas pessoas governam porque Deus os colocou lá e permitiu que eles entrassem lá. E por qual razão?
Por qual razão Deus permite muitas vezes? Nós podemos não entender. O que nós temos que pedir é que nós crentes, nós cristãos, não soframos as consequências, tá certo? Pelo castigo, muitas vezes, divino de colocar um governante, de fazer leis absurdas, porque o povo é ímpio, porque o povo merece aquele castigo, porque Deus, às vezes, está chamando ao arrependimento, está permitindo coisas para isso. Quando a gente observa o mundo, de modo geral, nós vemos que as trombetas estão soando por aí. Deus está soando as trombetas, chamando o povo ao arrependimento. E muitas vezes é isso que ele está fazendo, ou não é? Coloca alguém para chamar ao arrependimento. Coloca pessoas boas para mostrar a diferença. E o povo tem que enxergar isso. Agora, se o povo não enxergar, aí é o problema de cada um. Êxodo 22, 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Eu vi a questão de pouco tempo atrás, também os vídeos chegam às mãos da gente, não é? Hoje a informação é tão rápida, tá certo? De alguém se associando ao diabo, de alguém falando que vai fazer pacto com o diabo, tá certo? Ele está amaldiçoando o nome de Deus. Coitado, não sabe o que está fazendo, que Deus tenha misericórdia, tá certo? Não sabe o que está dizendo, né? E muito menos, não é? Amaldiçoar a autoridade. Eu tenho visto amaldiçoar a autoridade. Vi uma jornalista essa semana amaldiçoar o presidente da República. Está certo? O que se espera disso? Nós podemos concordar com isso? Não. Nós não podemos concordar. Não é isso? Porque vai contra os nossos princípios, os nossos valores e a palavra de Deus. Provérbios 28, 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Quando um ímpio governa um povo necessitado, é tipo de um leão, né, que ruge, é o urso que destrói. Tá certo? Por isso, nós devemos, como cristãos, fugir dos ímpios. Se nós tivermos cristãos para votar, vamos votar em cristão, certo? Ah, mas eu não gosto muito da linha dele, mas ainda é melhor do que o outro. Ainda é melhor, ou não é? Ah, mas é melhor. Pense, analisemos, é ou não é? Porque eu tenho que fazer aquilo que Deus está me mandando. Pode não ser, mas eu não vou pactuar com o erro do outro, não é isso? O meu problema sou eu com Deus, minha consciência com Deus. Provérbios 28, 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ah, isso aqui é uma benção, tá certo? Governante sem discernimento é governante que não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem temor a Deus. Esse é o governante sem discernimento. Então ele aumenta a opressão, ele quer fazer pela força, ele quer fazer decreto pela força, tá certo? Eu obrigo porque eu quero, porque eu posso. Não é? Agora, aqueles que odeiam a desonestidade prolongam o seu governo. Por quê? Porque agem corretamente. Não é? Provérbios 29, 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ou se florescem, ou se alegram, a nossa versão está como se alegram, né? Aqui minha versão é um pouquinho diferente. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Certo? É uma realidade. Nós não podemos pactuar com o governo ímpio. Por quê? Porque eu estou fazendo o povo
perecer junto, ou não é isso? Pode ser que não me afete. Muitos eu tenho visto, não, mas é porque muitos evangélicos, muitos cristãos, apoiam políticos tirando vantagem pessoal para ele. Está certo? Em benefício próprio, então eu apoio um cidadão, eu ajudo um cidadão, para mim ter um benefício pessoal. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar na maioria que vai perecer em função daquele mau governante. Não é isso? Então, esse é um posicionamento claro que nós temos que ter. Provérbios 28, 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, sensatez e sabedoria, né, é uma das coisas que nós temos que observar naqueles que nós vamos votar. O que é a sabedoria? Sabedoria é temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nunca percam isso de vista. Né? Provérbios 16, 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Talvez uma das coisas que mais nós estamos vendo hoje em dia. O nosso problema no judiciário é uma coisa, talvez o poder mais desgastado hoje, se você fizer uma pesquisa da opinião pública, é o judiciário. O Senado, Câmara, que era mal visto, hoje já acho que o judiciário está em primeiro lugar. Por quê? Por que chegou nesse ponto? Porque eles não estão respeitando nem a própria justiça. Porque eles se colocaram acima da lei. Não é? Isso não acontece. Estão aqui agindo como Luís XIV, né? L'État c'est moi. Quer dizer, eu sou o Estado. Quer dizer, eu que faço, eu que decido. Não. Não é? Eles não podem agir dessa forma. Estão traindo a própria justiça. Vejam lá em Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então a gente começa a ter vergonha dessas situações. Não é? Porque, de fato, não estamos vendo o engrandecimento da nação através do cumprimento da justiça. É difícil falar isso, mas nós cristãos não podemos concordar com o que nós estamos vendo aí. Não é isso? Nós não vamos pegar pedra e sair atirando, não é isso. Não é verdade? Mas nós podemos conscientizar as nossas famílias, conscientizar as pessoas para que enxerguem a realidade do que está acontecendo no Brasil, que se informem. Carta de Tito 3, 1 a 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O que significa? Que eu tenho que me calar diante da injustiça? Não. Que eu não posso discordar? Não. Posso discordar, sim. É a forma como eu devo agir. Não é? Eu sempre fui questionado muitas vezes, eu era funcionário, porque eu nunca participava de greve. A categoria ia fazer greve, porque faziam greve, eu nunca entrava em greve. Falei, não, eu não faço greve. Eu faço, quando eu não concordo com uma coisa, eu faço greve, sabe quando? No dia 15 de novembro. Lá eu faço minha greve na urna, eu vou lá e voto contra essa gente. É isso que eu tenho que fazer greve. Esse é o caminho legal que eu tenho. Não é? Eu não preciso partir do princípio da ilegalidade, da desordem, tá certo? Eu não preciso partir para a agressividade, mas eu posso discordar, usar os meios e os canais que eu tenho, tá certo? Para me manifestar adequadamente, com respeito devido, e impor as minhas opiniões com toda a clareza. Não é isso? Não concordo. Né? Quinta-feira eu recebi um convite do nosso ex-governador Requião para comparecer lá na sua filiação ao PT. Falei, olha, Requião, eu sinto muito,
mas não posso comparecer, não. Jamais eu compareceria num ato vergonhoso desse. Você me perdoe, mas eu discordo de você. E sua mãe se envergonharia do que você está fazendo. Que sua mãe era uma mulher presbiteriana e crente, e você não está seguindo isso. Você fala em nome de Deus de forma errada e inadequada. Ah, você está radicalizando. Não, não sou radical, estou falando a verdade para você. Pronto. Nós temos amizade suficiente para poder falar a verdade para vocês. Goste ou não goste, eu jamais iria lá com você. E tem a mesma coisa, não conte com o meu voto. Ponto. Acabou. Está resolvido o assunto. Sinto muito, mas eu tinha que falar a verdade, eu não posso mentir para ele. Poderia? Primeiro que ele não devia me ter convidado, não devia nem ter falado, né? Mas já que convidou, levou, escutou o que queria, o que não queria, pronto. Com o devido respeito, ponto. Tá? Sem problema nenhum. Podemos ir tomar café juntos, se precisar, não tem problema nenhum, respeitosamente. Mas não preciso concordar com ele, não é isso? Porque é um povo que eu não posso aceitar, um povo que defende casamento homossexual, que defende aborto, que defende tudo que tem errado. Como é que eu vou entrar lá? Eu não posso. Isso seria me envolver com gente que não é contra os nossos princípios. Não daria certo. Provérbios 31, 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Esse é o papel do crente. Esse é o papel nosso que nós temos que fazer. Olhar para essa gente que está aí fora. Não é? Então, olhar o direito do desabrigado, do pobre. Não deixar o pobre ser explorado. Porque o pobre nesse país é roubado e é explorado diariamente. Está certo? Depois eles dão lá uma esmola e querem levar o voto, eles usam as pessoas. Não, né? E esse país está nessa situação há muito tempo. Então nós temos que olhar esse lado também, ver quem de fato tem a boa intenção de fazer um governo. E governar não é nada mais do que cumprir a lei. Governar basta cumprir a lei, não roubar e não deixar roubar. Pronto, vai sobra dinheiro para atender todo mundo. Esse país é muito rico. Esse é um país maravilhoso. Não é? É só isso. Que segredo tem em governar? Faça a coisa certa. Pronto. As coisas andam sozinho. Esse país anda sozinho. Meu pai tinha um dizer muito antigo e falava comigo sempre. Ele dizia o seguinte: esse país, a bênção desse país é que tem bastante feriado, porque quando o governo para, o país se recupera. Porque parava o roubo, né? Então a bênção do país era ter grandes feriados, feriadões e tal, porque dava fôlego para o país. E é uma verdade, porque a corrupção, a desonestidade, ela está encravada na cultura brasileira. Ela é cultural, isso é cultural do brasileiro, tá certo? Eu voto nesse cidadão, ele rouba, mas faz. Como rouba, mas faz? Isso não é possível. Não adianta ele fazer, ele está roubando. Para, se é ladrão, não vota. Uai, você permite ser roubado? Não é? Eu não entrego minhas finanças, tá certo? Para um ladrão cuidar, de forma nenhuma. Não é isso? E mesmo assim eu estou defendendo o pobre e o humilde, porque ele não tem essa condição, mas quem pode, faça isso. Salmo 94, 20 a 23. Poderá um trono corrupto estar em aliança comigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes. Posso estar em aliança, Deus falando,
um trono corrupto, um mandatário corrupto, pode estar em aliança com Deus? Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Né? Pode um trono fazer injustiças em nome da lei? Não pode. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Nós estamos vendo situações graves ocorrendo. Nós vimos o que aconteceu na Colômbia agora. No Equador. Nós estamos vendo aí em volta o que está acontecendo no Peru. Você acha que é justo aprovar uma lei de aborto até no 6º mês? No 6º para 7º mês? Por favor, isso é assassinato. Assassinato. O povo votou mal. Temos que pensar nisso. O povo votou mal. Estou concluindo. Deuteronômio 1:13. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de vossas tribos, e os colocarei como chefe de vocês. Devemos procurar quem? Sábios, criteriosos e experientes de cada tribo. Não é qualquer um. Deus está dando o recado. Está dando uma lição para nós. Escolham bem. É isso que Deus está falando. Escolham bem. Não vão pelos seus próprios interesses, não julguem pelas aparências, tá certo? Pensem, analisem e escolham bem. Não é? E para concluir, quero com Provérbios 29:4 dizer assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno leva o país à ruína. Eu acho que isso aqui define o que nós estamos falando aqui. Tá certo? O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. O que gosta de suborno, o que gosta do dinheiro, tá certo? Vai levar o país à ruína. Então, meus irmãos, eu achei por bem falar desse assunto, porque eu vejo uma grande responsabilidade nas nossas mãos esse ano. Nós estamos definindo o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, nós estamos definindo o futuro do Brasil. E não é só a eleição presidencial, pelo amor de Deus. Estou falando da eleição de governadores, de senadores da República, porque eu não estou vendo senador nenhum abrir a boca diante das injustiças que estão aí, tem um papel importante, eu não vejo ninguém se manifestar. Tá certo? Eu não estou vendo senadores se manifestar, que têm um poder na mão, que poderiam fazer, eles estão com poder e não o fazem, com raríssimas exceções, um ou outro que a gente vê dentro do plenário, alguma manifestação, mas não vi nenhuma ação concreta ainda. Estão mortos, estão se fingindo de mortos, como se não fosse omissão. Não é? Um congresso que aprova a prisão de um próprio congressista para silenciar, que vota contra a própria liberdade de expressão. Então, é bem difícil. Então, nós temos que olhar bem os nossos representantes da Câmara, que é mais importante hoje a Câmara dos Deputados e Senado do que o próprio presidente da República. O presidente da República não consegue governar sem estar de acordo com essa gente. Nós temos que entender isso. Então, certo? Precisamos votar muito bem esse ano. E compete a nós, eu vejo que compete a nós cristãos fazer esse papel de orientação, de esclarecimento, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é que vai prevalecer, mas nós não podemos ser omisso e muito menos pactuar com o erro. E Deus espera isso de nós. Pode ser que não seja nada disso que nós queremos. Pode dar tudo errado, mas aí eu sei que foi a vontade de Deus e fico tranquilo do mesmo jeito. Mas a minha parte, eu fico com a minha consciência com Deus tranquilo, porque eu sei que eu não pactuei com o erro. Eu não pactuei com o lado errado. Eu estou fazendo o meu papel de orientação, dizendo a verdade,
falando a verdade, ensinando, induzindo, né? E não vou me associar com o erro. É isso que eu não posso fazer. Se a vontade de Deus for eleger um governante ruim para o país, é a vontade dele, algum propósito tem nisso. E eu me curvo a essa vontade de Deus. Deus é o soberano, não é? Mas nós temos que ter essa noção. Nós temos um hino muito antigo, o hino 18 do nosso hinário, eu quero concluir com ele, não é? Que é o Deus dos antigos. E quando eu leio esse hino, eu vejo a mão de Deus atuando nessas questões todas. E a sabedoria do nosso inódia é uma coisa extraordinária. Não é? Muitas vezes a gente não para analisar a nossa inódia, o que nós cantamos, o que nós falamos, né? Tá certo? Veja bem o que ele fala na estrofe 3 do Deus dos Antigos. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja o teu braço o nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Tá certo? Nós estamos num momento de guerra, de crime, de assolação, de um mundo em confusão, de tempos maus, ou não estamos? Tá certo? Mas pedimos o quê? Que quem seja o nosso braço defensor? O nosso Deus, porque nós confiamos nele. Então, esse hino aqui, olha, fala tudo nessa estrofe aqui, tá certo? Que Deus nos abençoe, que essa reflexão pequena aqui possa nos orientar, nos ajudar, não é? E que possamos todos nós, então, sair daqui um pouquinho mais fortalecidos.